Olá, eu sou a Celina Aquino e esse é o Degusta, o podcast de gastronomia do estado de Minas. Estamos muito felizes de ter você aqui, seu lugar já está reservado aqui nessa mesa, tá? Então vem participar com a gente de mais uma conversa que promete abrir seu apetite. E no cardápio de hoje, nós temos a hamburgueria que já foi eleita a melhor de Belo Horizonte e do Brasil. Começou como uma diversão entre amigos, mas logo virou coisa séria, a ponto de ser referência em transformar uma aparentemente simples combinação de pão, carne e queijo em algo extraordinário. O negócio quase fechou na pandemia, mas eles voltaram e voltaram com força total. E hoje tem que administrar aí longas filas de espera e uma expectativa nas alturas do público com muita fome de hambúrguer. Quem vai contar essa história pra gente é o Luiz Moreira, o Luli, que é sócio e chefe da hamburgueria Nimbus. Luli, que bom ter você aqui. Obrigada pela sua presença, Obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite. Vamos lá, vamos bater um papo. E me fala o seguinte, já vou te jogar essa pergunta. Como é que é a responsa de estar à frente de uma hamburgueria que é premiada, tanto aqui na cidade quanto fora, e que já virou uma referência? Como é que você lida com isso? Olha, é engraçado, porque eu acho que não mudou muita coisa desde que eu comecei, porque eu acho que a missão sempre foi a excelência, sempre tive a régua muito lá em cima, assim. Eu acho sempre assim, eu já falei isso várias vezes, em vários lugares, não canso de falar, mas eu amo a missão de pegar uma coisa simples e deixar ela memorável, muito boa, né? Eu tenho essa paixão, assim. Então eu sempre tive esse objetivo de entregar a excelência no simples. Então, assim, desde o dia zero que eu comecei a fazer hambúrguer, eu queria fazer o melhor hambúrguer possível. Legal. Desde que eu comecei em casa, assim, isso tem 17 anos, eu acho. Então, vamos voltar aí nesse passado, até porque eu quero entender de onde que vem sua paixão pelo hambúrguer. Aliás, gente, eu esqueci de avisar que hoje a gente quebrou aqui o protocolo, já começamos com a mesa montada, temos hambúrguer à mesa, então fiquem à vontade aqui, daqui a pouco a gente vai se servir, vamos começar esse papo já dando umas mordidas nesse hambúrguer, que é o mais famoso do Nimbus. Já já a gente fala sobre ele. Mas conta pra gente, então, de onde que surgiu esse seu grande interesse, paixão e amor mesmo, né, pelo hambúrguer. Vem do McDonald's. Olha! Eu não esperava essa resposta. Mas eu não vou mentir, né? Não vai pirolar. Eu acho que o McDonald's, ele marcou aí a vida de muita gente, né? Meu pai, ele era do interior, ele não tinha muito hábito de frequentar restaurantes, ele tinha essa coisa muito matuto mesmo, assim, ele não gostava dessa experiência de sentar e dividir ali o salão, serviço de mesa. Então, o lugar que a gente mais saía para comer, que era o lugar favorito dele, era o McDonald's, assim. Então, aos domingos a gente saía para pescar, e antes de pescar, a gente passava no Mac. Então foi ficando gravada, assim, essas memórias de infância. Também tem uma lembrança muito antiga, assim, Belo Horizonte, quando ele ficava ali no meio do nada, né? O shopping, né? O BH Shopping. Ficava ali no meio do nada, eu lembro, assim, acho que quando eu penso em hambúrguer, eu penso nessa memória, assim. Que era o dia que meu pai chegava em casa muito feliz, assim, falava, hoje nós vamos jantar no McDonald's. Que legal! E aí eu lembro da gente saindo, né, ali tudo escuro na estrada, era uma coisa meio mágica, assim, e a gente ia ali, né, uns 5 minutos de escuridão até chegar ao BH Shopping na época, isso que em 95, imagina, 96, não sei dizer ao certo. E aí era tudo muito mágico, assim, né, ir até o shopping, a luz, o cheiro, eu lembro daquelas fotos antigas, que imagino que o sanduíche fosse mais natural na época, né, não sei. Mas eu lembro muito do cheiro, e aí isso construiu uma memória muito mágica, associativa, assim. E desde então acho que vem um pouquinho de tentar reviver esse encantamento da infância. Claro que o hambúrguer reapareceu em vários momentos, né? Assim, você teve uma temporada nos Estados Unidos, inclusive, né? Eu já ia chegar lá. Que eu imagino porque lá é a terra do hambúrguer mesmo. Exatamente. E imagino que você deve ter se inspirado muito lá também, né? Foi em 2009, eu fui
trabalhar num guest ranch, que tinha basicamente um hotel fazenda, mas muito chique, assim, então eles tinham uma cozinha de alta gastronomia, e eles faziam para a equipe, e às vezes a refeição de crianças, um hambúrguer que eu nunca tinha comido, um hambúrguer de verdade, assim, né? Em 2009 eu não tinha tanta referência ainda. Era um hambúrguer incrível, assim, pelo menos na minha memória. Talvez hoje eu não acharia tão simples. E é curioso, assim, porque foi o cheeseburger duplo. Isso me marcou muito, assim. Hoje algumas receitas são muito inspiradas por isso, assim, eu acho. Cheeseburger duplo é uma entidade, assim. E eu lembro muito, era um hambúrguer feito no broiler, com aquele gosto de brasa, gosto de carne. Brasa não, né? De defumação, de carne muito grande, americana, assim, largo. E aí isso me encantou. Quando eu voltei, tive essa experiência. Foi minha primeira experiência na cozinha. Uhum. E falei, pô, tá aí, eu quero fazer esse hambúrguer para comer aqui. E aí na época veio a internet, muito acesso à informação, teve o boom das hamburguerias em São Paulo também, então fui lá conhecer Meats, Zedeli, tudo no comecinho, e fui pegando, estudando e testando em casa. E você já tinha uma intenção de fazer isso virar um negócio, ou foi uma coisa que veio depois? Em que momento você falou assim, opa, peraí, eu acho que minha vida vai virar fazer hambúrguer? Olha, eu vou dar uma mordida nesse hambúrguer, então, olha, segura aí, eu vou dar essa mordida e eu jogo a palavra pra você e você segura aí pra eu conseguir saborear meu hambúrguer com calma. Vamos lá, hein? Olha, que é um mordidão sempre, né, gente? Não tem jeito. Mordida de responsa. Eu acho que veio... Hoje, olhando pra trás, eu vejo que foi uma reconstrução. É engraçado, né, a gente falar de comida afetiva, falar de hambúrguer e de McDonald's, mas é o que é, então não dá pra mentir, né? Eu não vou fingir que não era. E eu estava fazendo graduação em Belas Artes, estava atuando tanto em design como arte museal, com educação museal. E aí, ilustração também. E para pagar a conta também trabalhava no setor de A&B. Então, trabalhei com atendimento, trabalhei na Company muitos anos. Mas o hambúrguer, ele era essa coisa de reviver essa emoção mesmo. Então, isso era uma coisa do lazer mesmo. E aí foi tomando proporções maiores. Eu comecei, pô, tá aí, eu acho que tá bom, acho que eu venderia isso, acho. Chegou num ponto... Foi, eu acho que quando eu falei a primeira vez, assim, acho que eu venderia isso. Foi a hora que eu pensei nesse desdobramento de carreira. Já estava inspirado a fazer essa transição de carreira, mudar de setor. Como eu já vinha atuando no setor de A&B para pagar as contas, né? Freela em cozinha, em atendimento, ali no balcão da Company por 3 anos, fui absorvendo a cultura. E eu falei, pô, eu acho que o hambúrguer me encontrou, assim. E você já começou, você juntou com 2 amigos, foi isso? Isso, inicialmente foram 2 amigos. Na verdade, isso foi a história do Nimbus, antecede ao Nimbus. Isso é antes do Nimbus. Antes do Nimbus, eu ainda cheguei um dia, eu e um amigo, assim, a gente frustrado com os nossos setores, ele era advogado, né, pra variar, advogado virando cozinheiro. Tem vários. E a gente frustrado, tomamos um porre e falamos assim, vamos esvaziar a nossa conta e montar uma hamburgueria de evento? Olha. E aí foi a conta, a gente conseguiu comprar uma chapinha, um botijão de gás, fizemos uma semana de evento, fomos comprando mais equipamento, e tem coisa que está na cozinha do Nimbus que foi comprada nessa semana. Que e ali legal. nasceu a Jaba Jaba, que foi minha primeira empresa de hambúrguer. De hambúrguer, era uma empresa de eventos, assim, de catering, durou aí quase 1 ano, aí depois teve participações em parcerias, ocupando algumas cozinhas, algumas coisas. E até a hora que a gente falou assim, não, tá bom demais pra gente ficar nisso aí. Já 2 amigos entraram comigo na jornada. E foi quando a gente resolveu abrir o primeiro Nimbus lá em 2017, na Rua Alagoas. Pra quem não sabe, o Nimbus era uma lojinha pequenininha na Lagoas, né?
que tinha essa história do hambúrguer, ele já era famoso, já lançou famoso, que as pessoas queriam muito ir ao Nimbus, né? E tinha uma pegada dos drinks, né? Vocês tinham ali uns coquetéis interessantes, né? Isso foi muito curioso, assim, porque, bom, partiu do produto, né? A gente falou, pô, a gente gosta muito desse hambúrguer, a gente quer fixar ele, né, em algum lugar, mas a gente, fazendo pesquisa de mercado, São Paulo, BH, nanã, falou, pô, não estamos com vontade de fazer uma hamburgueria propriamente dita, uma coisa combo, milkshake, nanã, até porque corria um pouco até sobre a nossa amizade, sobre os amigos que vinham comer, né, então girava muito em torno do encontro. E a gente não entendeu que o lugar do sanduíche que a gente fazia envolvia amizades e receber, e hospitalidade, e carinho, e não numa coisa fast. E aí, nessa conversa, a gente falou, por que a gente não aposta na coquetelaria? Acho que é um momento legal de trazer coquetelaria clássica. E a gente abriu uma casa que era praticamente voltada para coquetel, né? Não sei se você chegou aí lá, né? Fui algumas vezes. Então era um balcãozão, era o nosso protagonista. Tinha 10 mesinhas só. Eu lembro que uma vez eu sentei em cima, que eu acho que vocês abriram Tinha uma parte duas mesas em cima, no né? mezanino, isso. 52 lugares. Nossa! Um pouquinho diferente do volume que a gente atende hoje. E o que você acha que fez naquela época, em 2017... o Nimbus pegar tão rapidamente, assim, e já criar ali uma comunidade em torno mesmo, né? Que a coisa se espalhou muito rápido, todo mundo comentava do Nimbus, né? Tem que conhecer o Nimbus e tal. O que você acha que fez naquela época já ser um sucesso? Eu acho que tem um quê de boca a boca, né? Eu acho que quando a gente fala de receber amigos, a gente fala de comunidade, a gente fala de pessoas que convidam pessoas. Então isso nos trouxe um crescimento orgânico, né? Até porque a gente não teve muito planejamento na época. Tudo aconteceu bem orgânico mesmo, foi a primeira casa. E eu acho que a gente acertou na experiência. Que foi o que a gente mirou, que a gente falou assim, não, o hambúrguer tá pronto, mas que mais? Como a gente gostaria de receber as pessoas? E daí, inclusive, veio o nome Nimbus, assim. Que o nome não saía por nada, e era quase um pub, né? Era uma casa fechada, ambiente controlado, ar-condicionado, playlists, tinha um sofá, né? Então era bem aconchegante, pequenininho. Eu pensei assim, pô, isso aqui parece um lugar para você se esconder da chuva, né? Parece assim que você é um refúgio, assim. Parece que você entra correndo. Eu acho que estava chovendo no dia, eu estava lá em pé, no meio do mobiliário, e vi tudo pequenininho, aconchegante, assim. A própria identidade da marca que a gente estava construindo era ser acolhedor, informal, aconchegante, tentar trazer aquilo dos primeiros encontros em casa. Eu falei, pô, tá aí Nimbus, né? Não da Cumulus Nimbus, que derruba avião. Nimbus com O, da Nimbus Stratus. Talvez eu esteja falando bobagem. Tá? Minha fonte é o Google, foi o Google na época. Não tinha nem IA. Mas, enfim, veio o Nimbus da Garoa. Que legal! Então a ideia era trazer esse clima reconfortante e uma coisa além do hambúrguer. E aí o hambúrguer, na verdade, acabou dominando a cena, né? O coquetel, a experiência e tudo, mas veio premiação e tudo, e aí acabou sendo o protagonista mesmo da história. Sim. Ainda que a gente tenha aberto um bar, né? Sim. Na época tava lá de todo tamanho, Nimbus Bar, até hoje somos, né? E vocês viveram esse auge e de repente chega a pandemia e joga um banho, joga frio em vocês, né? Que vocês tiveram que fechar, o delivery era a única opção. E como é que foi passar por esse grande desafio, né? Enlouquecedor. Imagino. Foi... Então, a gente tava num crescimento legal, assim, num ritmo legal. Tinha acabado de receber a primeira premiação de melhor hambúrguer da cidade. Então, aumentou muito o público, aumentou muita demanda. A gente estava discutindo expansão. Nossa. As coisas indo super bem. E aí veio a pandemia, que foi um pesadelo terrível para todo mundo, todos os setores, né, assim...
Inclusive, até meu pai, que foi mencionado no começo, eu perdi ele indiretamente. Nossa. Pra Covid, assim, nesse Que período. triste. É. E aí você chegou nesse momento, diante dessa situação, desistir da cozinha? Catastrófica do... Não, falou, vou parar com isso ou não? Não, inclusive, voltando nele, né? Eu acho que faz parte bastante da história. Claro. Assim, acho importante homenageá-lo, né? Sim. Ele apoiou muito, assim, nesse período. Aí, né, resumindo, assim, sem render demais essa história triste, né? Ele foi diagnosticado com câncer e evitou os hospitais por conta do vírus que estava do receio, né? De pegar o vírus. Então a Sim. gente fala pouco sobre isso, né? Que foram as mortes indiretas. Então quando foi diagnosticado de fato, já estava muito avançado, enfim. Mas ele sempre apoiou muito, assim. E insistiu muito que eu fizesse o delivery. A escolha de fechar a loja foi uma escolha que a gente teve. Meus sócios quis cada um seguiu o seu caminho e tudo. Acho que o despertar da gastronomia veio para mim mesmo e a gente resolveu se desfazer da loja para não correr maiores riscos de endividamento. Então, segui sozinho com o delivery. Tá. Então, o Nimbus ele viveu 3 momentos, né? A gente tá falando de uma marca aí de 8 anos que tem 3 fases. Sim. 3 formatos. E aí, nessa fase seguinte, você nessa situação catastrófica mesmo, chegam aí na sua vida Vitor e Camila, que hoje são seus sócios, né? Eles são também donos, para quem não sabe, do Pacato e do Pirex, né? Exato. E também do Roliço e do Chica. Pois nós vamos falar deles. E como é que foi esse encontro? Foi incrível porque o delivery ele segurou as pontas um tempo, né? Mas muito enxugado, foi bastante trabalhoso. E aí quando teve a reabertura, o delivery já não estava tão legal. E aí um amigo em comum apresentou a gente. Certo dia eu tô lá, o delivery ele funcionava como uma dark kitchen hoje, onde é a loja hoje. Então ele era só uma estrutura de cozinha, a mesma cozinha. De 6 metros quadrados, é isso? De 6 metros quadrados. Caramba, você faz milagre, né? Hoje a gente tem um cozinheiro por metro quadrado ali, é complicado. Caramba. Estamos trabalhando numa expansão urgente, né, para atender essa demanda, mas sim, é uma operação desafiadora. E aí, um certo dia eu tô lá, bate na portinha, assim, eu abri, era um alçapãozinho, assim. Aí um casal, eles, oi, será que tem como pegar hambúrguer pra viagem? Eu não fazia, assim, que é questão de logística e tudo. Eu tava tranquilo, falei, não, vou fazer pra vocês. E eram os dois, né? A gente não tinha Você nem sabia quem era. Não sabia. E aí, eles experimentaram na hora, já começamos a conversar. E aí foi match, né? A gente deu super certo, assim, em ideias. E acho que a nossa primeira reunião mesmo, quando a gente foi começar esse planejamento, se eu não me engano, durou de 5 a 6 horas, lá dentro da loja. Caramba! Só tendo ideias, brainstorming e tudo. E aí trouxe essa fórmula que eu acho que é um Nimbus mais maduro, mais adaptado para a cidade, esse formato de boteco, aquela rua gostosa, cerveja de garrafa, porção... Né? Então... É um clima muito gostoso, né? Estar na calçada, o Belo Horizontino gosta muito disso, né? O Nimbus hoje fica atrás ali do CCBB, Exato, na Praça da Liberdade, né? É um imóvel de esquina, então tem uma calçada bem grande, né? E ali é o gostoso, né? Você sentar naquela calçada e curtir o movimento da rua, né? Exatamente. Que é o legal. E tem, como você falou, o Nimbus de antes era uma coisa mais pub. Hoje ele tem uma cara mais de boteco, a gente pode dizer isso? Certamente, assim, foi na ideia, a gente falou, vamos fazer um boteco de hambúrgueres, foi proposital. Assim. Legal. A gente, né, essa coisa pós-pandêmica, todo mundo preso dentro de casa, e quis sair, quis rua, e tudo, a gente falou, não, é calçada, a gente tá numa rua super charmosa, numa esquina gostosa, e a ideia era sentar ali, pegar uma cerveja de garrafa, bater papo. Legal. Foi essa história mesmo. E como que foi para você, depois de ter vivido todos esses desafios, ver a marca renascer com essa força, né, e com esse apoio todo, com sócios, né? Como é que foi para você ver que a marca não ia acabar? Que você estava continuando ali sua história, o que você queria fazer de fato, né?
Boa pergunta. É curioso, né? Porque a vida no restaurante, no setor, né, de restauração é tão corrida que a gente, eu e a Camila e o Vitor, assim, a gente brinca muito. Pô, a gente esquece de parar pra comemorar, né? Porque assim, pô, ganhou premiação, não sei o que, viralizou. Então você tem que se programar já no dia seguinte pra uma saída maior, pra um movimento maior. E eu achei que foi perfeito, como você introduziu, a questão das filas, da expectativa. Então são desafios constantes. E eu acho que todo formato tem seus desafios, por isso que eu brinquei que não mudou muito. Porque o objetivo é sempre entregar excelência. Então, seja no formato que for. Se é uma dark kitchen operada por 2 pessoas, onde eu estava na chapa, ou se é hoje com um time de cozinha que tem uma equipe de produção, que tem uma cozinha de produção e que tem operações adjacentes e que atende ali um volume enorme de pessoas, uma fila, mas a gente tem sempre o mesmo objetivo, que é entregar padrão e qualidade, porque foi isso que fez a marca sobreviver a todos esses períodos e desafios. Sim. Então, eu acho que é a mesma coisa. Para mim, sente sempre a mesma coisa. E claro, tem uma realização pessoal enorme, assim. Eu acho que... Me fugiu a palavra? Reconhecimento. Reconhecimento é muito gratificante. Sim, muito com gratificante. certeza. Então, assim... E o reconhecimento veio de uma forma mais estourada, vamos dizer assim, porque vocês já receberam outros prêmios, mas quando vocês ganharam como melhor hambúrguer do Burger Fest, né? Que a coisa estourou uma bolha e foi pro Brasil inteiro, foi né? Insano, foi insano. Foi muito doido. Foi. E aí? Mas essa fase aí de um auge, como é que vocês tiveram que se adaptar? E até hoje, na verdade, vocês estão vivendo esse... Até hoje. Foi... Bom, nosso volume de venda dobrou da noite pro dia. Uau! A gente com uma cozinha de 6 metros quadrados. Realmente... Que loucura. Rindo de nervoso, tá? Com todo respeito aos clientes que têm esse carinho enorme e consideração de esperar ele na fila. Rindo de nervoso, porque... Bom, não é fácil fazer uma reestruturação, então a gente teve que procurar um espaço para expansão, fazer um projeto, e hoje a gente está finalmente conseguindo trabalhar para fazer essa expansão, para dar um conforto, porque a gente entende que é ruim para o cliente, né? A hospitalidade é nosso ponto central, então quem optou esperar ali uma hora, passou disso, poxa, assim, tem todo o meu respeito. Acho que assim, o cliente escolheu estar ali, a gente, né, assim, escolheu gastar o dinheiro dele, gastar o tempo dele, que é super precioso. Tendo fila ou não tendo, a gente já tem que ser, já tem que ter todo o respeito e assumir a responsabilidade de entregar o melhor possível para ele, é um voto de confiança. Né? Mas assim, com a fila e tudo é pior ainda. Assim, uma loucura, né? É uma pressão muito grande, então é uma logística muito complexa e estamos trabalhando aí nessa expansão para conseguir dar esse conforto. E a expansão vai ser ali mesmo? Ali mesmo, tá, ali mesmo. Tá. Inicialmente a gente vai fazer melhorias na cozinha, vai conseguir separar o bar da cozinha, ganhar um pouquinho de metragem. Mas 1 metro quadrado já é maravilhoso. Acho que a gente vai conseguir triplicar isso aí e botar uma estrutura melhor, assim, porque realmente é uma operação miraculosa ali. Caramba, que a gente roda. E o delivery chegou mais ou menos nessa ideia de conseguir ampliar o atendimento sem que todo mundo esteja presencialmente? O delivery, ele é sempre uma incógnita, como fazer ele, porque... Bom, a gente tem esse foco inicial ainda de conseguir dar esse conforto para quem escolhe no Nimbus. Isso é uma dor hoje, assim, né? Tá. A pessoa chegar e se deparar com uma fila de 1, 2 horas... Realmente, assim, a gente tem a missão de dar mais conforto para essa pessoa que fez essa escolha. Então, essa é a nossa prioridade. Mas, nesse meio tempo, né, delivery e hambúrguer é uma coisa que a gente não pode ignorar. A gente criou uma marca irmã,
que é meu xodó, que é a Rolice. O nome é maravilhoso também. Foi outro brainstorm, assim, que a gente teve. Outra reunião de mais ou menos 4 horas ali, o Vitor e Camila. Nossa! E por fim saiu lá da boca do Vitor Rolice, a gente falou na hora, não, para tudo, é esse. É esse. Aí eu desenhei um hamburguinho, um barrigudinho, que é muito fofo. Muito bom. E já tá rodando, então? Já tá rodando, tem um tempinho, a gente nunca lançou, talvez eu esteja lançando. Pois é. Aqui agora. Ela foi crescendo orgânico, a gente avisa ali na espera pro pessoal. É uma cozinha também pequena, mas teve um crescimento orgânico bem legal. A gente tá no iFood e no 99, mesmo os fornecedores, é um produto que tem a missão de ser um pouco descomplicado e mais democrático. Tá. Não é smash, um hambúrguer de 120 gramas, que ele dá ponto. Ele é muito simplificado. Ele é uma batata também que não é a nossa batata caseira, é uma batata adaptada para delivery. Tá. E que viaja bem. Ótimo. Então, assim, eu particularmente eu adoro, assim, eu brinco que é o gosto da foto do fast food, assim, porque é um hambúrguer que não é nem muito alto, nem muito pequeno, enfim, ele é nostálgico. Eu acho que ele alcança aquela magia lá da minha infância indo pro BH Shopping de madrugada. Na madrugada, na minha cabeça, devia ser 7h30 da noite. Com certeza, você era uma criança. Nós vamos falar de receita, mas antes vou fazer uma pausa rapidinho para a gente mostrar aqui o nosso conteúdo do que a gente publica toda semana no Jornal Impresso e também vou aproveitar para dar uma mordida. Claro! Dê sua mordida aí, porque tá difícil resistir, gente, mas é uma mordida grande que a gente precisa se preparar para ela. Bom, então, temos aqui nessa matéria que tu degusta, a gente está falando dos listening bars. São os lugares onde, além da comida e da bebida, a música é muito protagonista. Então, tem investimento em acústica, no som, no clima do lugar. Tem alguns aqui em BH bem legais, então se eu fosse você ir lá e conferia para conhecer. E aqui também a gente fala de um assunto super legal, que é a volta por cima da cidra. Aquela cidra que você deve ter uma lembrança aí, talvez não tão agradável, mas agora a gente está com uma produção artesanal aqui em BH, inclusive, e tem gente fazendo um trabalho bem bacana que vale a pena você dar uma chance para ela de novo e voltar a experimentar esse sabor. No nosso site, www.em.com.br/degusta, você vê lá outras notícias também de gastronomia, diariamente a gente atualiza. E aproveitando, já vou pular aqui para o nosso momento das dicas, Luli. A gente tem sempre esse momento que um convidado conta pra gente os lugares onde gosta de ir para comer e beber aqui em BH. A convidada da vez é a Marília Balzani, que é sócia e barista do Café Magri. Marília, conta pra gente, dê suas dicas aí dos lugares imperdíveis pra você aqui em BH. Ei, gente, meu nome é Marília Balzani, eu sou barista e proprietária do Café Magri e hoje eu vim aqui dar dicas de lugares que eu gosto de comer em BH. Ali pertinho do Café Magri, na Serra, tem um lugar que eu adoro, que é a Porca Voadora. A Porca tem um almoço de domingo super especial, tem arroz, tutu, macarrão, carne de porco lambuzada. Na verdade, essas guarnições estão sempre variando, mas a combinação é sempre muito especial. E além do almoço de domingo, a Porca tem uma coisa que eu acho que é incrível, que é a língua da chefe. A língua da chefe já teve com polenta, já teve com pamonha, e eu tô acompanhando em todos os cardápios para ver a consistência. Mas a língua é realmente muito especial. Outro lugar que tem uma língua muito incrível e que também entra nessa linha de almoços e petiscos e que eu adoro é o Pirex, que fica ali na Praça Raul Soares. O Pirex tem língua no almoço também, que fica uma delícia, e tem língua nos petiscos. E eu adoro ir lá num sábado, almoçar sem pressa, tomar uma cervejinha gelada e curtir. Esses dois lugares ainda tem uma coisa que eu acho impecáveis, que são a feijoada. E cada um com sua característica, com seu axé, mas duas feijoadas incríveis na cidade. É isso, fica a minha dica. Espero que vocês visitem e me convidem. Até já! Ótimo, Marília, obrigada. Anota aí, gente, pra vocês irem em todos esses lugares. Lúlia, eu não posso deixar de te perguntar, então. Me conta, onde que você gosta de ir pra comer e beber aqui? E claro que não vale o Nimbus. Nem o Pacato, nem o Pirex. Não vou falar as casas do grupo, né? Que é tendencioso demais. Pois é. Que eu frequento bastante, dias de passagem. Olha, eu acho que a lista é muito grande, eu acho que tem muita coisa nova, muito legal em BH. Dava para gastar 1 hora aqui falando disso,
Mas eu vou falar dos meus 3 queridinhos, são todos novidades, são pessoas incríveis que estão envolvidas no projeto. Tá aí na capa, né, Visu, não posso deixar de falar. Vou chover no molhado, né, mas, pô, Mafê e Ju estão arrasando demais. É perto do Nimbus, então assim, eu tenho muita mania de sair lá, tomar um coquetel, bater um papo, ambiente super agradável. Tá muito legal. Muito legal. Casa Ryuga também, do lado do Nimbus. Nossa, incrível trabalho do Pedro Paulo e Carol lá, assim, incrível. Eu gosto demais da Casa Ryuga e Porca Voadora, eu acho que são, assim, provavelmente os 3 lugares que eu mais circulo ultimamente. Ótimas dicas, viu? Anota também, gente. Não vão perder aí, não. Tem que inclusive, conhecer. vou até dar spoiler que Qual? eu e Bruna, né, minha grande amiga Bruna da Porca Voadora, ano passado a gente fez um bate-volta, fizemos um guest, a gente tá programando um em breve. Que legal. Então vai ter Nimbus e Porca Voadora em breve aí. Oba! Encontro bom esse. Bem legal. Agora vamos falar então de receita do hambúrguer em si. Parece ser uma coisa simples, né, Luli? Mas não é de jeito nenhum. É assim, pão, carne e queijo, é só isso. Mas não é. Quais são os grandes desafios de fazer um bom hambúrguer? Nossa, eu acho que eu ia precisar de uma bíblia, assim, um tantão de papel, assim. A gente pode falar de desafio do setor, desafio de padrão, de preparo, de produção. Mas, olha, assim, é muito curioso, porque eu tô aqui relatando mais de uma década trabalhando com hambúrguer em Belo Horizonte, né? Então, eu vi uma transformação muito grande do setor. Desde acesso a equipamentos, a produtos, a fornecedores, né? O nosso pão hoje, ele vem de São Paulo. Ele é assado, em 24 horas ele tá aqui. É uma logística muito maluca. Caramba! Então ele já chega pronto. Chega pronto. São parceiros incríveis que a gente conheceu e entregam exatamente o que a gente queria. Tanto o pão do Nimbus quanto da Raulice são pães diferentes. Tá. Mas são parceiros, né, que a gente escolheu. Nossa carne, ela vem também direto do produtor. A gente cortou o intermediário, então a carne vem lá de uma fazenda de Matozinhos. Olha que legal. Que eles fazem, né, todo o processo. Eles são um açougue também, então eles fornecem uma carne super fresca pra gente. Excelente. Legal. E como é que você chegou nesse blend, assim? Foi difícil? Porque eu vejo que sempre é um assunto que cada um tem o seu, um vai falar que um corte é melhor que o outro dá mais gordura e tal. Eu vou falar uma coisa polêmica agora. Qual? Eu, depois de muito tempo, assim, muitos anos e muito teste, eu acho que blend não é a coisa mais importante. Principalmente para quem quer saber de casa. Tá. Eu acho que o mais importante é uma boa carne e uma boa gordura. Tá. Não adianta. Se tem muita gente que anota a fórmula lá do blend, eu falo até o meu aqui. Hoje a gente trabalha com fraldinha sem peito. Tá. Isso desde o início? Não. Tá, foi um processo. No começo era um açougue de bairro, eu ia lá diariamente avaliar as peças. Era capa de filé sem peito na época, eu ia lá avaliar as peças. E saudades, inclusive, dessa época. E acompanhava a moagem, pegava no pé do açougueiro, não, tem que ser no aro médio, não sei o quê. Hoje a gente tem parceiros de muita confiança, mas já trabalhei com blends diferentes. É uma das coisas que eu não abro mão, é a gordura da maçã de peito, que para mim é a mais saborosa para hambúrguer. Ela tem um ponto de derretimento legal, ela é rica em sabor, né? Você deve estar até sentindo, ela permanece um pouquinho. Sim, fica. Ela é uma gordura excelente, sim. Eu acho que já trabalhei com outros blends. Você vai ter um ponto de derretimento mais baixo, então assim, já tô me indo contra o que eu falei, né? Mas é porque não adianta você ter um blend, ter uma fórmula ali, você pegar o meu, tá? Já contando aqui para quem estiver assistindo, que é 1/3 de cada, tá? Então um hambúrguer de 150 gramas seria 50 gramas de cada. Não adianta você pegar isso e anotar, vai num açougue ruim. Sim, se a carne não for boa, não vai ser um hambúrguer então, bom, assim, né? A prioridade é uma gordura fresca, uma carne fresca. E o jeito de moer é muito importante, a forma de moer.
Tá. temperatura. Então, assim, são muitos detalhes. Mas para quem vai fazer em casa, eu sempre falo, pega a maçã de peito, pede para ele separar, põe ali 20, 25% de gordura, ou só uma fraldinha, geralmente ela já tem uma proporção legal, pega uma peça de fraldinha, moe, vai dar bom. Tá. Ou acém, pega a gordura do peito, enfim, tem N formas. Mas o mais importante é encontrar um açougue de qualidade, uma gordura boa. Ótima dica. E agora vamos falar desse aqui que está aqui em minhas mãos, porque ele é o grande sucesso do Nimbus, é o Chablais. E aí, eu quero que você me conte da história dele, como é que você chegou nessa combinação que tem um adocicado, que é uma coisa diferente para um hambúrguer e tal. E fala do sucesso dele, o tanto que ele vende no Nimbus. Enquanto isso, eu vou dar mais uma mordida, então segura aí. Com vontade. O Chablais, ele foi lançado na forma final dele, ele passou por algumas transformações, ele foi lançado na forma final dele no Nimbus. Em 2017, o primeiro cardápio, a gente tinha 3 hambúrgueres. Era o Nimbus, o Gringo e o Chablais, todos eles estão no cardápio até hoje, mas eles são os originals aí, estão quase 10 anos, né, completando de cardápio. E o Chablais, ele foi um impacto de cara, assim, então vamos lá apresentar ele, né, para quem não conhece. Ele leva rúcula, cebola caramelizada, requeijão de corte, bacon e mel, blend da casa e um pão de brioche selado na manteiga. E aí, assim, além dos processos que foi para chegar até ele, teve os processos dentro dele, né? Então, a forma de caramelizar a cebola, etc., que eu acho que chegou num equilíbrio legal, porque muita gente fala, nossa, mel e cebola caramelizada, né? Mas pois aí é. a gente tem um requeijão, que é um queijo mais forte, o bacon, a rúcula. Eu acho que ficou bem equilibrado. E a ideia, ela é muito curiosa. E eu já vou soltar aqui mesmo. É polêmica. Eu tava assistindo o filme Super Size Me. Né? Suas referências são maravilhosas. É muito bom. E aí, eu acho que é Morgan Spurlock o nome do diretor, se eu não me engano. Enfim, em algum momento ele falava que o grande problema das redes é que mistura de gordura e açúcar é altamente viciante. Aí eu falei assim, pô, tá aí, eu vou fazer Vou viciar as pessoas. Vou fazer uma receita agridoce. E assim ótimo. nasceu o Chablais, deu certo. Super. Aparentemente, porque, como eu te falei agora há pouco, né? O Chablais hoje, ele representa 30% da venda total do Nimbus. Gente, é muita coisa, é impressionante. Surreal, assim. Surreal. Então a gente tem, se for olhar nosso relatório de vendas, né? Alguns meses, você vai ter Chablais em primeiro lugar, batata frita em segundo e Heineken de 600, aí vem o próximo hambúrguer. Caramba, não, é uma loucura, né? Tem fãs, assim, espalhados por todo lugar, Tem. né? Tem. E é maravilhoso mesmo, isso não dá pra negar, né? É uma combinação incrível e diferente, né? Inclusive, eu até quero entender isso com você. Como é que é ser criativo fazendo hambúrguer? Porque você consegue colocar umas coisas muito diferentonas, né? Trabalha com kimchi, você coloca coisa asiática, inclusive. Bastante. Como que é? Como é que tá pra ser criativo, assim, né? Fazendo uma coisa que parece ser muito básica. Tem que estudar muito, né? Eu brinco, assim, que eu pesquiso, eu tô completamente obcecado, assim, com cozinha, gastronomia em geral. Eu até brinco com amigos, né, do meio do hambúrguer, assim. Eu falo, gente, eu gosto muito de pesquisar fora do meio do hambúrguer. Porque senão a gente fica repetitivo, né? E eu acho que o processo criativo, eu nasci com ele, assim, né? Sempre fui do desenho, né? Não à toa fui cursar Belas Artes, então eu sempre tive uma prática e um exercício criativo, e acho que a Universidade de Belas Artes, ela me ensinou metodologia sobre criação. Então, me ajuda muito, assim. Então, acho que é combinação disso com pesquisa, com interesse, curiosidade. Então, assim, a referência asiática, ela vem desde sempre, assim. Eu acho que foi antes de começar a fazer hambúrguer, eu acho que é muito importante mencionar Luiz Emanuel e Thiago Cerqueira, são 2 grandes chefs, eles vivem em São Paulo hoje, foram meus amigos de infância. Ah, legal. A gente se conheceu em 95, eu tinha 5 anos de idade, e foram super referência, assim. Hoje eles
estão bem estabelecidos na cena gastronômica. E quando eu ia visitar eles em São Paulo, assim, muitos anos atrás, acho que eu estava na faculdade, eles me levavam no Liberdade para comer comida cheia. Eu lembro a primeira vez que eu comi uma barriga de porco com molho Roicim. Isso eu nem fazia hambúrguer ainda. E aí eu brinquei, assim, eu chorei. Esse dia eu chorei de verdade, assim, sem florear, mas o que eu brinco, assim, mas é uma verdade, né? Que eu acho que quando a gente encontra esses sabores que a gente não conhece, né? É como descobrir uma coisa nova na gente. Sim. Isso é autoconhecimento. Quando eu provei ali um Roicim, né, para quem não sabe, o Roicim é um ketchup chinês, né? Vamos dizer de uma forma bem vulgar, mas é um molho bem melado, bem condimentado. E aí quando você entra em contato com o sabor, que ele é totalmente novo, isso me deu um boom na cabeça. Abriu assim. Sua cabeça, né? É, igual comer ostra a primeira vez, né? Então assim, e aí era como se eu estivesse descobrindo algo sobre mim mesmo, né? Até parece bobagem, né? A gente tá falando de hambúrguer, mas isso é uma descoberta de autoconhecimento, assim. Total. Então, a cozinha asiática, ela pra mim sempre foi essa coisa de explorar um universo de sabores novo e estimulante. Então, assim, para um criativo é um prato cheio, né? É então, maravilhoso. Assim, hoje, quando eu vou viajar, ou mesmo aqui na cidade, eu gosto... Pô, esqueci de falar do Vitor Nadeu, né? Que tá aí com o Koboshi, outro grande amigo aí. Que eu gosto muito de frequentar izakayas, ou até mesmo restaurante. Outro lugar que eu vou muito em BH desde sempre, restaurante Namastê, no Prado, Buffet Baguan, né? Os indianos. Hoje a gente tem os chineses no centro, temos bons japoneses. Em São Paulo, por exemplo, eu piso izakaya atrás de izakaya, enfim. Então, assim, eu acho que é buscar esses novos estímulos. Ótimo. E pra gente encerrar, me fala, qual foi o melhor hambúrguer que você já comeu na vida? Pode ser em qualquer lugar do mundo. Nossa, essa é difícil, hein? Eu posso citar 3? Pode. Primeiro, McDonald's, porque foi, claro, né, uma descoberta. E eu acho que quando eu como, hoje em dia eu revivo isso todas as vezes. Fizeram uma lavagem cerebral em mim. Eu acho que o segundo foi esse dos Estados Unidos. Também, de novo, não por ser o melhor, mas por ter o impacto que teve em mim na época. E por fim, o Joint do Zedeli, que ele é um hambúrguer perfeito, assim, né? Um picles incrível, queijo, equilíbrio, ele é lindo. Eu lembro quando eu comi, e eu tenho moldurado na minha casa o saquinho do Zedeli. Que legal! De quando eu comi a primeira vez. Marcou lá mesmo. Na Haddock, naquela lojinha pequenininha. E que eu olhei, eu falei, caraca, isso tá perfeito, e comi. E até hoje, quando eu vou em São Paulo, eu faço questão de comer ele. Talvez, pode não ser para as outras pessoas, mas para mim ele é o melhor. Ótimo. Luli, muitíssimo obrigada pela sua presença. O papo foi maravilhoso, você é divertidíssimo. Volte mais vezes, Muito viu? obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. E para você que ficou aqui com a gente até o final, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Fique com a gente, em breve a gente tem um próximo episódio. E acompanhe lá, tanto no site em.com.br/degusta e nas nossas redes sociais @degusta.em. Até o próximo episódio, gente. Tchau.